Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu trouxe 5 livros de terror, mas são 5 calhamaços, livros que eu mais gosto do gênero. Eu já percebi que não é tão comum a gente encontrar livros muito grandes desse gênero, né? A gente acaba tendo muitos livros de Stephen King, porque é o comum dele escrever livros maiores, né? Mas a gente tem também outros autores, mas que não são tão populares. A gente acaba falando mais de Stephen King e esse vídeo ele fala um pouco mais dele mesmo, tá bom? São só 2 aqui da lista que não são dele. Mas são livros incríveis, pra mim são livros 5 estrelas praticamente. São livros que me marcaram. Eles têm um motivo, algo que vai muito mais além do que o susto, do que o terror, né, do que o medo. Eles vão muito além. E pra mim são livros incríveis. Já falei deles aqui durante esses, acho que 3 anos já de canal. Vocês já me conhecem. E caso vocês não me conheçam, estão chegando agora no canal, já vou pedir pra vocês se inscreverem, pra deixar o joinha. Se você gosta de livros de terror, de suspense, eu acho que vocês vão gostar do conteúdo aqui do canal. E se você gosta de Halloween, esse mês ele tá recheado de conteúdo pra vocês. Então deixem um like e se inscrevam no canal, tá bom? O primeiro livro que eu separei aqui é o Trocas Macabras, do Stephen King. E essa edição lançada pela Suma, na Biblioteca King, eu ganhei do Rubens. E foi um super acerto deles, porque é um livro que estava perdido, um livro raro, difícil acesso. Estamos em aguardo dos estranhos. Quem sabe, né? Eu acredito, tenho a esperança que eles irão lançar. Mas ele tem, gente, 655 páginas. É um livro que foi lançado em 1992. Era para ser o último livro do Stephen King lançado, que se passa em Castle Rock, mas acabou que não foi, né? E eu tenho um vídeo antigo aqui no canal, mas a última vez que eu procurei eu não achei, eu não sei o que aconteceu com o vídeo. Não sei se eu deletei sem querer ou ia regravar, não sei. Mas lá, gente, eu falo sobre todo o multiverso conectado com a Trocas Macabras. Tudo aquilo que você precisa ler antes, senão você vai pegar spoiler aqui, é fundamental. E tudo que só tem uma referência, uma menção aqui. Então lá eu coloquei tudo, gente, mas eu não sei o que aconteceu com esse vídeo. Mas enfim, é um livro que já eu indico pra quem já é leitor dele, tá? Porque tem muita coisa, então, como eu falei pra vocês, do multiverso. Então se passa em Castle Rock, e aqui o Leland Galt, que é o protagonista, antagonista, que o vilão, ele chega em Castle Rock, um forasteiro, e ele abre um armarinho, né, tipo um antiquário, e lá ele vende dos mais variados tipos de coisas. E as pessoas acham curioso, e elas entram só pra dar aquela olhadinha, mas é algo bem misterioso, porque imagina você entrar num lugar e você desejar, ele te pergunta o que você deseja. E aí você fala algo extremamente específico, impossível de estar ali, e essa coisa aparece. E ele te oferece, mas a pessoa fala, não, mas não tenho dinheiro, né, deixa pra lá e tal. Daí ele diz, mas quem disse que eu quero dinheiro? Eu quero um favor. E é uma coisa boba, gente, os favores são bestas. E a pessoa, na verdade, ele mexe, né, ali com o psicológico, porque ele vai... Esse objeto não é só um mero objeto, eles têm uma conexão com o emocional da pessoa. É uma lembrança, ou ele foi de alguém, ou ele representa algum acontecimento importante na vida da pessoa, e ela deseja muito aquilo. E quando ele fala, não, é só pra você fazer tal coisa pra mim. Daí a pessoa diz, como assim? Só fazer isso, né? É algo, tipo, parece inocente, mas assim,
é um efeito dominó que vai desencadear aqui uma série de coisas. E é muito bom esse livro, gente, muito bom mesmo. O próximo livro, que é um dos meus favoritos do King também, e é um dos calhamaços favoritos, é o Sob a Redoma. E ele tem, só confirmando aqui, ele tem 954 páginas. Se vocês assistiram a série por acaso, deixa um pouco de lado, porque o livro ele é muito melhor, né? É uma série que foi adaptada, se eu não me engano, a faixa etária para os 16 anos. Então tem muita coisa lá na série, pessoal, que tinha que eles não puderam adaptar, tá? Eles tiveram que censurar algumas coisas sobre o filho do Big Jim, por exemplo, que é bem mais pesado. E a série também eu gostei só nos primeiros episódios, eu queria ver o efeito especial, sabe, da redoma caindo. Eu fiquei imaginando, conforme eu fui lendo, né, como seria aquilo. E aí eu comecei a ver a série, mas depois você vai vendo ali algumas modificações, né, e não vai agradando muito, aquela coisa de leitor, né, gente. Mas, assim, se você gostou da série, assim, aqui você vai gostar muito mais. Então aqui, simplesmente uma redoma cai ali no meio de uma cidade e ela é impenetrável e indestrutível. Ninguém entra e ninguém sai. No momento em que ela cai, né, primeiro porque ela já sai assim, o que tiver no caminho ela vai destruir, né? Tinha uma vaca e ela parte a vaca no meio. Assim, é algo muito indestrutível. E o avião que estava passando por ali, ele bate, explode. E também tem pouco oxigênio, porque não chove lá dentro, não entra ar, não sai. Então as pessoas têm... É uma situação extremamente complicada, e é isso que ele faz, né? Ele coloca situações extremamente extraordinárias ali com um grupo de pessoas comuns. E aí ele vai desenvolvendo o conflito em cima disso. Então você tem ali uma cidade onde está todo mundo preso, você não sabe o que é isso, a origem disso e o objetivo, e as pessoas estão ficando desesperadas. E aí aquilo vai ficando uma bagunça. Então a gente vai conhecendo aqui o vilão da história, né, o Big Jim, e o filhinho nojento e desprezível, criminoso e necrófilo que ele tem. E ele se juntando ali com o outro grupinho do mal e fazendo atrocidades, né? Ele é do tipo daquela pessoa que as pessoas dão poder na mão dele de liderança. É um bosta que nunca fez nada e que nunca vai fazer nada de bom para uma comunidade, mas que ele tem uma casca, né? Uma máscara social ali e as pessoas confiam nele. Então é meio que ele vai ganhar liderança ali política, né? Do lugar. E aí a gente vai conhecendo quem ele realmente é. Então, fala sobre relações humanas no meio de um conflito que a gente não sabe de onde veio, né? O que tá acontecendo? Eu acho muito bom. E esse livro aqui, eu sempre falo dele pra vocês. É um dos melhores livros que eu já li até hoje. É um dos melhores também de terror. Assistam a série de TV, ela contém 10 episódios. Mas eu costumo falar que ela não é pra todo mundo também, porque ela é mais lenta, né? É britânico, ele é denso, sabe? É pesado. É um romance histórico ali, trabalhado numa ficção, com os elementos de terror. E, então é pra quem gosta, mas se passa no frio extremo. É um dos livros que eu mais senti frio e que eu mais sofri lendo. Então ele me marca muito porque o leitor, ele sente aquela temperatura, aquela agonia, aquele sofrimento extremo só de ler. Então você fica imaginando o que esses homens passaram, né? Que eu tô falando do terror do Dan Simmons. E eu sempre falo dele aqui, eu sempre vou continuar falando se for necessário. E porque é um livro, gente, muito bom. Leiam esse livro. Não é um livro fácil de ler, tá? Ele, no começo, boa parte dele não é linear, ele é muito denso, mas você vai se situar depois de um certo ponto. Então ele vai contar a história pra gente ali dos homens, né, da expedição, a famosa grande expedição Franklin de 1845,
que fracassou, mais de 100 homens morreram. E eles tinham como objetivo encontrar, forçar a passagem noroeste. E isso seria uma grande mudança, né? Uma revolução ali, principalmente para fins comerciais. E nunca ninguém conseguiu. Todos até o momento fracassaram. E essa expedição, né, conforme a gente vai conhecendo a história, conhecendo os capitães e tudo, ela estava fadada ao fracasso desde o começo. É impressionante porque você vai lendo o livro e vai te despertando interesse, você vai buscar quem é fulano, como que ele era, né? E isso eu acho incrível dentro da literatura. E eu sempre falo desse livro porque sempre tem escritos novos que chegam e assim, eu sempre vejo comentários de pessoas que nunca ouviram falar desse livro. E poucos booktubers falam dele e poucos leram ele na íntegra. De fato, gente, poucos, tá? Muito fácil você resumir ele em 2 minutos, mas ele é muito complexo. Esse livro é maravilhoso. E eu tava conversando com a Cat, né, esse tempo atrás, que vira e mexe a gente lembra desse livro, a gente conversa sobre ele, que ela também é um dos livros, assim, ela ama esse livro também. E é muito bom quando você acha alguém que, né, para trocar figurinhas. E ela me contou que estava lendo um livro, que eu acho que ele se chama Exílio, que é uma ficção também histórica, algo assim. E um dos capitães aqui, que é o Franklin, né, que a expedição leva o nome dele e tudo mais, ele é o líder ali principal. O livro, ele não escancara exatamente ali como o Franklin é e tudo mais, mas a gente entende pelas nuances ali. Ele dá pra gente entender como que ele era antes, o modo dele de pensar. O livro, ele não te entrega nada de bandeja, tá? Por isso que eu falo que não é um livro fácil. Você vai sacando, com o passar da leitura, como esses homens são por dentro. E a gente imagina como que o Franklin era fora da expedição, né? Na sua vida, porque é levemente mencionado. Mas nesse livro que ela lê, ela me conta, né? Ele aparece com a esposa e se confirma tudo o que a gente achava dele aqui. E isso é impressionante como um livro pode conectar o outro, uma coisa confirma a outra. E esse livro é assim, ele vai te instigando pelo conhecimento, saber mais da história, fora, né, o terror ali, a ficção que ele colocou no livro, que é o monstro do terrível ali, assassina, sanguinária. Mas o que mais me marca nesse livro, depois de tanto tempo que eu li, é como que apesar da situação mais difícil, mais extrema que você possa imaginar, que você está passando, ainda assim é possível manter a honra, a hombridade dos homens. Não todos, né? Aqui a gente vai ter o monstro da figura e o monstro do ser humano também. Eu não sei dizer pra vocês o que foi pior. Então, sempre falo desse livro pra vocês, né, gente? Ele tem 751 páginas. Quem leu esse livro também e gostou bastante, leu por recomendação do canal, comprou o livro, foi o Marcelo. E ele gostou bastante também. É um livro muito bom mesmo, gente. E aí, lógico, né, que eu não poderia deixar de falar da Dança da Morte, do Stephen King. Esse calhamacinho, né, gente, de 1247 páginas que eu li em plena pandemia, porque é quando a gente estava sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, estava todo mundo impedido dentro de casa. E eu li esse livro em 3 semanas, porque você não tinha hora, né? E, enfim, eu achei que eu nunca fosse ler por causa do tamanho, mas aí surgiu essa oportunidade. Eu achei, nossa, eu vou levar anos para ler esse livro, mas eu vou começar, vou alternar. Quem disse, né? Eu só fiquei nele porque eu não conseguia parar de ler. Ele é prolixo? Ele é denso? Ele é extremamente descritivo? O King vai levar
1000 anos pra criar cada personagem pra daí chegar no ápice? Vai. Mas pra mim vale super a pena, né? Então você tem aqui 99% da população que foi morta por uma gripe. Gente, parece assim... Parece um Covid com ebola. É um negócio muito violento que mata instantaneamente. Depende da pessoa, né? Às vezes é questão de meia hora ou questão de algumas horas, já era, não tem salvação. Mas 1% da população tem a imunidade. E aqui a gente tem um dos grandes antagonistas do King, que é o Randall Flagg, de um lado, e a mãe Abigail do outro, né? Com 2 grupos ali de pessoas do bem, pessoas boas, e do outro lado, entre muitas aspas, pessoas do mal. Porque aqui ele fala tanta coisa, esse livro, né? Enfim, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas é um dos meus livros favoritos, assim, da vida e do Stephen King. Agora, só pra finalizar esse vídeo, eu não tenho esse livro físico aqui, mas eu adoraria, que é O Desfiladeiro do Medo, do Clive Barker. Por que eu coloquei esse livro aqui? Ele tem 700 páginas, gente, se eu não me engano. Eu li ele assim, não senti, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha lido antes. E essas coisas boas que tem que relançar, né, gente? Não cada coisa por aí que tem lançado, mas enfim. E eu sempre me enrolei pra ler esse livro, porque o pessoal falava que ele é muito louco, porque ele também é muito grande, né? Mas assim, gente, maravilhoso. Se vocês conseguirem arquivo, leia e-book. Não fique esperando a edição física, não. E é um livro de casa maldita, de casa mal assombrada, né? Então, por isso que eu coloquei ele na lista também. Tem vários outros, né, gente? Livros que são calhamaços de terror, mas esses realmente são os maiores. Então, é um tremendo livro de casa mal assombrada. Eu acho que, olha, fica entre ele e o Hell House, dos melhores livros que existem de casas mal assombradas. E o Iluminado também. Eu acho que esses 3, pra mim, são os definitivos de Casa Mal Assombrada. E eu fiz uma resenha recente dele aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? Pra eu não me alongar muito, mas é um livro muito bom, só que ele é muito louco, realmente. O Clive Barker, ele tem uma mente muito criativa e sem limites, né? Então não é para aquele leitor mais sensível ou aquele que é puritano. Se você tem uma noção de puritanismo muito grande, esse livro não é para você. Porque aqui ele vai fazer uma crítica a Hollywood, né? Essa Hollywood podre, né? Do cinema, Los Angeles, onde as pessoas são muito ligadas à aparência, a ter a dificuldade de aceitar o envelhecimento e aquela alta roda, sabe? Onde um engole o outro vivo e o importante é você tem que tá sempre fazendo bons filmes e os melhores filmes e tá sempre bonito e bonito. Então aqui o personagem, ele vai fazer a primeira cirurgia plástica dele que dá errado, dá uma alergia, alguma reação, né? E ele precisa ficar enfaixado e se isolar um pouco. E pasmem, porque ele tem só 34, 35 anos, né? E quando foi falando, eu imaginei que ele tivesse os seus 50, que daí é onde precisa fazer os procedimentos para se manter ali, né, na alta roda, nos filmes. Mas não, 35, 36 anos, pra mim, é o auge da beleza, tanto do homem quanto da mulher. Eu acho que é o auge. E pra eles, não. Pra eles se encontra em declínio. E é o pontapé inicial da trama, porque daí ele vai para esse lugar, para essa mansão maldita, um portal do inferno. Gente, o Clive Barker criou uma mitologia aqui incrível. É muito bom. E daí eu não vou me alongar muito pro vídeo não ficar muito grande, porque tem a resenha aqui onde eu conto pra vocês tudinho, só não dou spoiler, né? Final, pra vocês não conto final nem nada, mas eu falo bastante sobre o livro, tá? Gente, esse daqui foram os 5 calhamaços que eu mais gosto. Eu gosto de livros grandes, eu gosto de livros densos. E me